Quando eu comecei, e durante um bom tempo, que eu buscava era alguém que me dissesse para onde o preço ia. E aí você percebia que algumas pessoas falavam, e, vai fazer isso, desenhava aqui, não sei o que lá, o alvo é esse e tal, mas com uma convicção que você ia junto. Depois tinha aquele que você percebe, depois de um tempo, né, que você vai aprendendo, você vai vivenciando, vai vendo a pessoa, tem um que é só o viés de alta, né? Então, tá, não, vai fazer, mas vai subir. Tem aquele que tem aquela característica mais, não, o mercado vai cair, não, o mercado vai, não sei o que lá, tudo mais. E o que que aconteceu nesse meio tempo aí, e o que que eu fui formando cada vez mais a ideia, e quando você vai operando na prática, né? Você acaba de alguma maneira repetindo as mesmas situações que aqueles caras que você no começo falava, não, depois de um tempo você falava, não, esse cara estava me enganando, esse cara só queria like, só queria seguidor, só queria vender a sala dele de curso, de sinal, esse tipo de coisa. Por quê? Porque uma coisa que ah, a gente, né, você como trader, você trabalha com uma coisa muito pesada, muito forte, né? Que é ganhar dinheiro, né? Eu nasci, fui criado numa família que passou dificuldade, nunca nada foi fácil na minha vida, porém sempre tive uma situação boa, uma educação boa. Meu pai ralava, fazia de tudo para me dar uma educação. E sempre me deu valores, certo? Valores que eu digo de, né, pensar o que é bom, o que não é, o que eu. E eu sempre quis crescer, sempre quis melhorar de vida, sempre tive ambição no bom sentido da palavra. E quando você está no mercado financeiro, quando você está fazendo trade, você quer ganhar dinheiro. Ah, não, eu gostei, eu gosto de olhar gráfico. Você quer ganhar dinheiro, cara, ganhar dinheiro. Ah, mas para mim isso aí é independência, eu posso trabalhar onde eu quiser? Sim, mas para fazer isso eu preciso ganhar dinheiro. E quando você ganha ou perde, principalmente perde, né? É pesado perder dinheiro, mexe com o emocional, mexe com família, mexe com uma série de questões, né? A pessoa sem dinheiro, num mundo capitalista onde eu vivo e onde eu quero viver, né? Eu acho que o capitalismo tem que existir, pode não ser perfeito, mas que tem que existir. As pessoas têm que querer melhorar, têm que trabalhar, têm que buscar, têm que se dedicar, têm que estudar para ganhar mais dinheiro, para ter as coisas, para ter uma vida confortável. Não precisa ser ostentar, mas precisa ter uma vida confortável, precisa ter as coisas que você quer, precisa ter lazer, restaurante e tudo mais. Então, para ter isso tudo, precisa de dinheiro. E aí que entra a questão, você está fazendo um trade e aí você olha para o gráfico, você enxerga aquilo, você abre, vai ver as notícias do dia, você, opa, enxerga aquilo, você vai ver a notícia de economia, tá vendo? Tá confirmando o que eu estava pensando, então eu estou certo na minha operação. Aí você vai assistir uma análise, um estudo, alguém, um influencer, enfim, você tem que assistir de vários diferentes, né? Para aprender alguma coisa nova, ver como a pessoa está operando, como é que ela trabalha, e aí você vê a pessoa falando, tá vendo? Tô certo. E de repente, pum, tum, 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 toma na cara, né? Perde ou não deixa de ganhar. Você fala, puxa vida, mas eu acreditava, tá tudo certo, tá tudo falando, tá tudo na notícia está dando, o influencer estava falando. Então, e aí tem um ponto, mais um detalhe, né, antes de eu chegar no ponto que eu quero, a partir de agora, inclusive, explorar isso como uma ciência, né, como uma planilha matemática, que é a seguinte, né? No mercado de criptomoeda e no mercado financeiro, até anos atrás, você tinha os computadores e tudo mais e tal, e tinha as análises gráficas, sempre teve, né? Mas de tempos para cá, os robôs,
a inteligência artificial, a coisa passa a ser cada vez mais milissegundo, né? E uma coisa que está me chamando a atenção, porque, pô, vou dormir, tá uma paradeira. Quando eu acordo, o gráfico, ou tum. Sua vida, né? Aí você, certo, que nem aconteceu outro dia, ela foi levar a cachorrinha para passear, olhei para trás, 6h30, não, 6h30, né? Nunca tem nada esse horário. Eu vou lá dar uma volta com ela, tô com fome, eu vou comer alguma coisa. Quando eu terminar de comer, eu venho aqui e abro as operações, porque eu estava enxergando, eu estava com viés, eu estava com uma, sei lá, com um sexto sentido, sei lá o quê, de que eu tinha que abrir short. O que que aconteceu? Não abri, pum, tomei na cara, deixei de faturar dinheiro. Então, assim, os robôs, eles não descansam, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem noite. Pode ser que ele seja um robô da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, da Ucrânia, não interessa. O robô não descansa, né? Tipo, o programador pode falar lá, quando eu chegar aqui, compra, né? Ou o cara, o russo lá, o robô russo vai falar, vou derrubar esse Gordovski aí, né? Assim, o robô, se ele tiver programado, tive um nível de compra, vai subir, vai vender aqui, aí vai vender aqui para comprar aqui para justamente dar essa falta. O robô vai ficar lá trabalhando o preço, e o outro robô da outra corretora tentando fazer isso, e o robô da outra institucional querendo fazer isso, é um contra o outro. E na verdade é por isso, né, que cada vez o preço ele vai tendo menos, né, uma lógica, vamos dizer assim, né, de livro que é sobe, corrige 0,32 ou 0,5 e sobe, quando é em livro sempre, né? De vez em quando acontece, inclusive o robô faz isso para te trazer, falar, olha, tá fácil, vou entrar. RSI, indicador, tudo depende de tendência, é, uma série de coisas que a gente pensa, é fácil. Depende de tendência, depende do robô, depende do institucional, depende da corretora querendo ganhar liquidez, se tem liquidez no mercado ou não. São tantos fatores que fica difícil você tomar uma decisão. Então, o que, que eu resolvi fazer? Né? O que eu resolvi fazer? Eu estou criando uma planilha, porque tudo eu gosto de planilha, né? Para mim, planilha facilita a minha visualização das coisas, né? Então, claro, não tenho das semanas anteriores, mas eu estou imaginando a planilha a partir da semana passada. E qual que é o primeiro ponto, né, que eu vou analisar a partir de agora? Qual viés que eu estou? Né? E vou colocar numa escala aí de 0 a 100, se eu estou muito, qual viés que eu estou, se eu estou baixista, se eu estou altista, e quanto isso, né, quanto eu estou. Por que isso? Porque quando eu trabalhei em uma empresa multinacional, e ainda bem, né? Conheci pessoas legais, tive uma série de coisas legais, tive uma série de cursos fantásticos. E um dos cursos que eu fiz era análise de problema, gerenciamento de solução. Análise de problema e gerenciamento de solução, acredito que esse é o nome. Inclusive, logo quando terminei esse curso lá, eu saí, eu estava meio brigando com uma namorada, fiz uma planilha para ver, fazer análise matemática, se eu deveria continuar com ela ou não. Porque ele transforma qualquer coisa, você vai falar uma coisa, né? O que é isso? O que isso é benéfico para mim? Você vai dar critérios, depois desses critérios você vai dar notas, depois você vai dar pesos, e aí você vai fazer um resultado matemático para interpretar matematicamente aquele monte de sentimentos, né, entre aspas, sentimentos, valores, o que é mais para você, o que é menos, transformar no número. Você vai resolver um problema que você tem, que é cheio de variáveis, cheio de coisas, através de um número. Então eu quero transformar isso no trade também, né? Quero usar isso no trade. Então, a primeira coisa, o viés, né?
Ops, já deu um bugzinho aqui, peraí, vamos a consertar. O viés, isso aqui ficou um 4. Viés, pronto. Se você vê qual é a tradução, o significado de viés, né? Ele fala sobre tendência, sobre uma série de coisas. E o viés, e fala inclusive que o viés depende de um fator externo. Então, no meu ponto de vista, o meu viés baixista ou autista, ele é importante, só que ele tem um detalhezinho assim muito, mas muito problemático, que é o seguinte: eu posso estar com viés baixista porque eu estou querendo, né? Eu gostaria que o preço caísse para eu poder comprar mais barato, para eu poder abrir posições mais tranquilas, por poder isso. Então, eu tenho, na verdade, uma vontade que aquilo aconteça, né? Aquela tendência, aquele viés. Na verdade, eu tenho vamos dizer, uma culpa, né? Eu tenho operação de short que eu quero ganhar, que não fiquei negativo em alguma, que eu não botei, que eu botei proteção de preço ali, fiquei com head desbalanceado, né? De propósito, com a operação aberta, agora o preço está subindo, está ficando muito pesado, esse tipo de coisa, eu preciso encerrar. Então, eu quero que o preço caia, eu tenho um viés baixista. Então, isso é meio perigoso, certo? Então, o viés por si só, ele não pode ser analisado. Por que eu estou com viés baixista? Então, eu preciso começar, e com essa planilha, eu quero começar a desmembrar as questões, sempre entendendo os porquês, entendendo o que se o viés faz parte de fatores externos, né? Eu quero construir uma estratégia analisando o que faz parte dessa estratégia, qual o meu viés, qual a narrativa que eu estou vendo em geral, qual o sentimento que eu estou vendo nas mídias e tudo mais, para que com esse bolo de fatores eu crie uma estratégia matemática que vai se transformar em operações que vão me fazer perder menos e ganhar mais. Simples, né? Puxa vida, vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, vamos supor, semana passada eu estava com viés baixista, então, e eu coloco que o peso para isso, né, era 40. Aliás, não, semana passada era 40, quer dizer, eu acreditava que ia cair, mas sabe como é que é, né? Acreditava, mas não acreditava muito. Qual era a narrativa que tinha, em geral, né? Que não tinha liquidez no mercado, que não tinha correlação com outros mercados. Então, por mais que dólar, que Nasdaq e tudo mais estava subindo, estava caindo, isso não tinha relação. Então, a narrativa era meio tipo assim, não tem, né? Não existe um direcionamento. E isso se traduz no gráfico, né? Parado e subindo e descendo, subindo e descendo. Se traduz no gráfico. As narrativas, elas iam em encontro, né? Para assim, algumas para falar para baixo e algumas para falar para cima. Por exemplo, a narrativa positiva de que teria uma aprovação de ETF de Bitcoin, que vai melhorar e tudo mais, vai ter uma aprovação de ETF de Bitcoin, vai ter a entrada da Grayscale, da BlackRock, da Fidelity, da Vanguard, enfim, os grandes vai ter uma regulamentação no mercado de criptomoeda. Então, as narrativas, elas tinham, na verdade, um peso assim, que praticamente se equilibrava até a semana passada. E o preço seguia isso, preço lateralizado, subia um pouco. Aliás, só que vamos chegar nesse ponto, daqui a pouco eu falo sobre isso. E daí, o que acontecia? Qual que era o sentimento que eu via? E o sentimento, para mim, ele tem muito a ver com as notícias, com o que os influencers falam, que os caras, né, as lives que você assiste e tudo mais. E você percebia que em muitos casos, né, o pessoal acreditava em baixa.
Aí você abre, no Twitter eu tenho tanto trader americano, eu tenho trader brasileiro, eu tenho jornalista americanos, eu tenho as coisas de notícia, né, americano, brasileiro. Eu tento seguir vários para que eu não firme, para que eu não faça um caminho só. Eu possa ter várias, né, posições, uma outra para lá, outra para cá, para eu formar a minha, certo? Só que isso é complicado. Justamente o que acaba complicando, porque você lê uma, tá vendo? Aí você lê outra, mas não era aquilo. Então, assim, justamente é por isso que eu quero fazer a planilha para me chegar num resultado menos, é, menos, como posso falar, com peso maior, vamos dizer assim. Então, o sentimento que você via, que as pessoas falavam, não, olha, vai aprovar e tudo mais, todo mundo com aquela expectativa, só que era uma coisa lenga-lenga. Então, o que que eu fiz? Eu mantive as minhas posições de hedge abertas, fechei a parcial de alguns longs, então eu diminuí minha posição de long, esperando uma reentrada com um peso maior, porque o meu viés é que ia ter uma correção, eu ia poder pegar isso, eu ia ter que ter lucro nos shorts, certo? Essa foi a minha estratégia até a semana passada, né? Não vou falar antes porque vai ser muito complicado de ficar lembrando o que aconteceu com cada coisa. E na semana passada eu tinha uma teoria da constipação, né? Conspiração. Eu tinha, né? Não, tenho certeza, ó. E assim, claro que essa teoria, ela não é uma teoria à toa, certo? Uma teoria da conspiração, às vezes ela pode ter um fundo muito grande de verdade, né? Mas pode ser só uma teoria da conspiração, que era as corretoras buscando liquidez dos shortados. Então, o preço só subia porque as corretoras estavam buscando a liquidez dos shortados. Essa é a minha teoria, pronto, acabou. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né, com essa teoria da constipação, da conspiração? Porque com isso eu não me importava que o preço estava subindo. Não estava nem aí para o preço estar subindo. Meus shorts estão negativos. Minha posição de long eu vou ter que aumentar numa situação, às vezes, muito a mercado, muito rápido. Então, a semana que vai 22 a 29, eu sempre vejo domingo a domingo, né? 9 horas da noite. E o meu viés, e eu vou falar um pouco por quê, certo? Continua sendo baixista. E aí aconteceu uma coisa, só que o peso desse baixista, ele começa a diminuir assim, eu vou botar até 20. Por quê? O que que aconteceu, né? A gente teve uma mudança de narrativa. Durante a semana, na segunda-feira, saiu uma notícia fake que o ETF do Bitcoin tinha sido aprovado e o preço subiu praticamente 10% em minutos, né? 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E eu sei que em uma hora e meia, sei lá quanto exatamente, o preço tinha subido 10% e voltado, devolvido tudo, quando viram que não era, que era uma notícia fake. Só que qual foi o impacto disso, né? E quais as narrativas que estão tendo essa semana em geral, né? Com relação a tudo. Então, a narrativa negativa continua sendo economia americana, opa, economia americana, geopolítico, que guerras, né? E liquidez. Continua sendo, certo? Isso tem um peso forte, né? Mas eu vou colocar aqui que essas, como teve Israel, todo mundo tinha medo que o Irã, que os outros países ali islâmicos começassem de cara assim, entrar com o Hamas. Isso de cara não aconteceu, então vou colocar isso aqui um peso de 50, vai. Na narrativa positiva, você percebe uma mudança. Uma mudança. E que mudança foi essa, né?
E isso a partir de segunda. Então, essa narrativa com relação ao Bitcoin subiu muito rápido, imagina o que pode acontecer com o mercado, foi muito forte. Começa a tomar conta de várias pessoas. Aí, o que acontece com relação ao sentimento? Então, qual que é a mudança que você percebe essa semana e que eu talvez não captei, né, essa mensagem e essa oportunidade, e eu tenho certeza que muitas pessoas também, tá? Porque eu participo nos grupos, né, e tudo mais, se percebe que pouquíssimas pessoas, perceberam isso, que é o seguinte: o sentimento do mercado, ele passou de muito ruim para bom, para quase muito bom. No seguinte momento, na hora que as pessoas começam a falar o seguinte: vai para a Lua. Você imagina, 2024 tem um halving de Bitcoin, as altcoins estão todas baratas. Eu mesmo fiz um vídeo há poucos dias falando sobre isso, né? Eu queria ter mais dinheiro para comprar altcoin agora. Eu queria ter mais dinheiro para comprar Bitcoin agora. Então, todo mundo passa, a maioria, né? Você começa a pescar uma informação ali, uma aqui, a maioria está mudando o sentimento essa semana de que vai para a Lua, certo? O Bitcoin vai ser aprovado. Ó, tá vendo? Ó, BlackRock, todo mundo vai botar dinheiro. Ó, um vai botar 1 bilhão, outro vai botar 5 bilhão, outro 50 bilhão. Todo mundo, a conversa começa a tomar de novo um fôlego, né? De que vai subir. E o que o preço faz? Num sábado de manhã. E é por isso que eu estou gravando isso, por isso que eu quis resolver fazer essa planilha, e porque, assim, me chamou muito a atenção, sabe? Muita atenção. Enquanto o sentimento em geral, né, era vai cair, o preço lateralizou, subia. Lateralizou, subia. Lateralizou, subia. E como eu estava com viés baixista, e como eu estava com. Ah, não, isso aí é só corretora. Daqui a pouco vai despencar. O preço, pum, 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 até bater nos 30 mil e até bater na segunda-feira, por causa de uma fake news. Só que hoje, sábado, das 9 da manhã às 1 da tarde, aliás, deu 3 horas, mais ou menos, 4 horas, 2 da tarde, preço de link, por exemplo, que estava em cima do pivôzinho ali, com cara de que ia cair, que ia fazer o pivô, que podia perder aquela correção. Pum, disparou 15%, 20%, chegou a 9,20%. Rompeu o topo anterior, rompeu linha de tendência de baixa que vinha desde 2002. Bitcoin de novo foi buscar 30 mil, cento e pouco, 30.200. Várias altcoins, Matic, que estava semi-morta, né? Rompeu uma linha de tendência no semanal. Então, assim, como é que de uma hora para outra, né, a coisa muda e o preço muda? Aí você fala. Até eu fiz um vídeo ontem, né? Eu fiz um vídeo ontem para ficar registrado e tudo mais, porque eu tô meio preocupado com a questão do volume que foi ontem. Porém, com essa movimentação de hoje, aí você, opa, o que está acontecendo? Isso tudo que aconteceu segunda-feira, preço sub 10% em 5 minutos, 15 minutos. Depois, na sexta-feira, o preço sobe. Aí no sábado, normalmente sábado é o dia com uma menor volatilidade, o preço vai para a lua em algumas altcoins, como o Link, 15, 20% num dia em 3, 4 horas. O que está acontecendo? São as corretoras buscando a liquidez dos shortados?
são realmente as pessoas físicas e as pequenas instituições e ao redor do mundo acordando por Bitcoin. Essa é uma das, inclusive, das narrativas positivas que existem, né? É que, como está a guerra, como os vários países, várias inflação americana, então várias pessoas estão acordando para a criptomoeda como reserva de valor, como realmente vai funcionar e tudo mais. Vai regulamentar, a BlackRock vai comprar. Então várias pessoas falaram, oba, vou comprar. Agora, o que me chama atenção e que é meio estranho é, todo mundo falou, oba, vou comprar no sábado de manhã. Os robôs foram programados para comprar no sábado de manhã. As corretoras resolveram comprar todo mundo junto no sábado de manhã. Assim, são coisas que não encaixam e que tornam a minha tomada de decisão da estratégia para essa semana muito mais complexa do que estava anteriormente, porque eu queria que o preço seguisse uma tendência, certo? Eu queria, como em muitos casos ele estava num caixote, subiu, foi para um outro caixote, em várias moedas, ou em Bitcoin e tudo mais. E aí você ficava imaginando, olha, eu quero que ele faça pivôs, tendência ou tendência de baixa, aí eu vou mudar minhas posições. Só que hoje ele fez um pumba, um movimento muito forte. E esse movimento muito forte, ele é um movimento fake, ou seja, derruba tudo de uma vez, amanhã, na domingo, 9 horas da noite, né? Como já aconteceu nos primeiros, onde eu perdi mais dinheiro no começo da minha trajetória, foi numa situação como essa. Todo mundo falando que ia para a Lua. Eu peguei, abri um monte de operação, eu fiz, não tem um vídeo até. E depois, às 9 da noite, o preço vai lá embaixo, busca a liquidez dos longs, né? Limpa todo mundo, e todo mundo acorda falando, meu Deus, mas ia para a Lua. Então agora é assim que vai acontecer, ele vai para a Lua, não vai para a Lua, é shortado, é liquidez, a corretora está buscando, é robô jogando esse preço artificialmente para cima, é Pedro, João, Flávio, José, Carla, Maria comprando. O que que é? Está muito difícil de você separar. E assim, mas você não precisa saber para onde o preço vai, você precisa operar o gráfico. Então como é que eu opero o gráfico? Se ele não formar, enquanto ele não formar agora uma base de preço, não tem reentrada, certo? Agora, um movimento explosivo como esse foi busca de liquidez, e ele pode devolver rápido ou não. Então, assim, eu não vou entrar, ou eu paro, né? Vou esperar ele fazer um monte, vou esperar ele decidir, esperar ele fazer uma tendência, vir, voltar e subir, romper os 32, por exemplo, para fazer minhas posições de novo, ou eu preciso agora tomar alguma atitude, porque eu fui deixando essas semanas acreditando que toda a alta que teve, claro que eu fiz uns pedacinhos de lucro, né? Nessas altas eu fiz uns pedaços de lucro, tirei uma exposição aqui, uma ali, mas eu quero mais, né? Eu quero todas, eu quero várias. E aí as operações que eu tenho agora, algumas ficaram bem complicadas, né? Se eu fecho a posição, eu perco dinheiro, muito dinheiro. E assim, que eu não tenho, né? Tenho pouco dinheiro, do pouco dinheiro tem que perder? Não dá, né? Então, assim, eu preciso tomar uma decisão, e essa estratégia para amanhã, eu não tenho ela construída, né? Eu não tenho ela, não sei o que fazer. Eu tenho uma teoria da conspiração que me leva, né, a acreditar que essa alta ela não é real, né? Por ser num sábado de manhã muito rápido, mas por outro lado, pode ser que um monte de gente que vem ouvindo a narrativa de que o Bitcoin é reserva de valor, o Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai subir, as altcoins estão baratas, coisa que eu falei, inclusive, um monte de gente começou a comprar. E aí os robozinhos que não são bobo nem nada, o institucional que não é bobo nem nada, fala, opa, o pessoal está começando a comprar, vamos comprar antes deles, senão a gente vai comprar mais caro, certo? E de repente o preço subiu mesmo. Ué, por que não? Acontece isso, né? Pode acontecer.
a beleza dessa história de gráfico de Bitcoin, a volatilidade que ele tem, né? Que no passado eu nunca consegui pegar isso tão legal, é a volatilidade, ou seja, os estouros para cima ou para baixo, e a questão a resposta rápida aos movimentos de mercado, né? As pessoas começam a comprar e o troço eu vendo, o troço despenca mesmo, não tem daqueles mini índices, aquelas coisas que fica, né, sabe, para subir um pedacinho e tal, demora semanas para subir 1,5%, né? Então, assim, difícil. Hoje eu não vou montar minha estratégia, então talvez esse seja um primeiro vídeo, eu vou até essa planilha eu preciso melhorar, preciso criar os pesos para poder ter alguma coisa. E daí na próxima semana eu vou começar a usar, a gravar essa planilha, uma atualização, né? Para a gente poder entendendo se isso pode me ajudar ou não. Obrigado.